aí, torcedor do Penharol, valentão, machão, quebra tudo, dá porrada em todo mundo. Vocês são os brabo, ó. Ó pra vocês, ó. Ó o que aconteceu com vocês ontem, ó. Ó. Foi gostosinho? Tá doendo o lombinho ainda? Passa uma pomadinha. Passa uma pomadinha que resolve, ó. Quarta-feira que vem tem mais. Tem de novo. Que coisa, hein? Vocês vão me desculpar, mas hoje tem muita coisa aqui engasgada, então é mistura de análise com torcida, com desabafo. Hoje vai ser essa pegada mesmo do vídeo. Vai ter meia hora de vídeo. Vamos! Porque, ó, o que os caras fizeram ontem, aquela meia dúzia de... Meia dúzia não, porque foi pra mais de 200 presos. Aquele bando de vagabundo fez ontem. Bandidos fizeram ontem nas ruas do Rio de Janeiro. Quebrando quiosque de trabalhador. Queimando moto de trabalhador. Isso é coisa de filho da p... que esses caras fizeram. Os caras que vieram pra cá fazer isso ontem, cambada de filho da p... é o que eles são. Filhos da p... Não são todos. É óbvio que não são todos. Não é todo o povo uruguaio que é assim. Você não recebe esse tratamento quando você vai no Uruguai pra passear, pra turistar, pra curtir o país. Não. Mas são esses bichos aí que estão na torcida do Penharol que fizeram isso ontem. Fizeram depois do jogo, porque aí eles não aceitam perder. Aí eles têm que quebrar tudo, eles têm que quebrar as cadeiras, eles têm que dar uma de machão pra cima da polícia. Eles são os brabo, ó a brabeza de vocês ontem, ó. No lombinho gostosinho de vocês. Passa a pomadinha. Vai doer um pouquinho pra andar hoje, provavelmente, né? Vai doer. Quarta-feira tem mais. QR Code da aposta ganha. Vambora, porque a semana continua. Hoje tem o Corinthians na Sul-Americana contra o Racing. Jogo muito duro, semifinal da Sul-Americana. QR Code na tela, maiores cotações do Brasil. Vem pra AG. Sei nem por onde eu começo. Vou falar do jogo primeiro, né? Vamos falar de uma das maiores noites da história do Botafogo de futebol e regatas. E aí quando eu digo que vai misturar muita coisa, né? Análise com questões sentimentais, com questões pessoais. O Botafogo, na minha vida, ele representa o time da família. Eu sou de uma boa parte da minha família. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu venho de uma família de muitos botafoguenses. O primeiro jogo de futebol que eu me lembro de ter ouvido no rádio, e é a primeira lembrança de um jogo de futebol na minha vida, foi a final do Campeonato Brasileiro de 92, na sala de casa, com o meu avô, botafoguense. Na sala de casa, a final do Brasileiro de 92, o segundo jogo. O Botafogo empatou aquele jogo, já tinha perdido o primeiro. Eu mal sabia do contexto, do que valia o jogo. E o meu avô ali, saíram os gols do Botafogo, que não valiam nada, né? O time perdia o título, mas ali foi uma celebração, assim, de um garoto, né? Um molequinho, 6, 7 anos, que ainda não tinha time, que ainda estava ali entendendo o que era futebol, entendendo o que era rádio. Depois eu me descobri um amante, um cara louco por rádio. E ali é a minha primeira lembrança. E é isso que o Botafogo representa pra mim. O Botafogo é o clube que me proporcionou os mais bonitos e intensos abraços que eu pude dar no meu filho. Então todo mundo sabe, eu já falei muito abertamente sobre as minhas duas paixões do futebol. Ah, você quem tem 2 times não tem nenhum. Porra, dane-se, você quer achar, acha o que você achar. A vida é minha, eu escolho o time que eu torço, os times que eu torço e devo porra de satisfação nenhuma pra ninguém. Então esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo. É o time que faz eu me conectar com o meu filho que tá a mais de 500 quilômetros de distância, não mora mais na mesma cidade que eu, e eu daqui vibrar por ele, mais por ele do que por mim. Eu daqui vibrar com os meus familiares, os meus parentes, mais por eles do que por mim. Então a noite de ontem foi uma noite onde eu vi vários filmes passando na minha cabeça. Eu vi o filme do Dia dos Pais, que eu passei com meu avô do Brasileirão de 2012, pode ser, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, o gol de cabeça do César Prates, passou como um filme na minha cabeça aquele jogo. Os jogos em que eu fui, o primeiro jogo que eu fui com meu filho foi um jogo de Copa do Brasil, Botafogo e River do Piauí, fizeram uma promoção de ingresso, foi um perrengue pra entrar, eu com ele no colo, botando ele no ombro, e gente esmagando o portão, aquele perrengue pra entrar ali no Newton Santos, entramos, depois perdemos a mochila, eu tava com uma mochila de trabalho, eu tinha comprado uma camisa do Botafogo e tava dentro da mochila, pegamos um táxi pra ir embora pra casa, deixei a mochila com a camisa dentro do táxi, perdemos a camisa, tive que comprar outra camisa. É isso que o Botafogo representa na minha vida, são as lembranças de alguém que morou no Rio de Janeiro e que teve contato direto com esse clube. Então eu me peguei muito emocionado ontem,
vendo o que acontecia no Newton Santos. Uma noite que o botafoguense esperou tanto para viver, noites que o botafoguense esperou tanto para viver, e alguns achavam que nunca viveriam. Uma semifinal de Libertadores com o time chegando à decisão, porque vai chegar à decisão. Se eu não acredito que o River vai virar, não posso acreditar que o Peñarol vai virar. Não tem lógica. Aí entra um pouco de análise, entra um pouco de lógica, de racionalidade no meio de tanta emoção que ainda tá mexendo comigo. E o jogo, cara, ele teve, ao mesmo tempo, a dificuldade esperada diante de um adversário cascudo, experiente, que sabe dos seus limites, que sabe que na bola não tem condição, não dá, na bola, não dá pro cheiro. Não tem como o Peñarol bater de frente com o Botafogo, não tem como. Então o primeiro tempo teve a dificuldade esperada, além desses fatores, teve o nervosismo do Botafogo, evidente que isso aconteceria. O time vem daquele empate duro contra o Criciúma, é uma semifinal em casa, é aquela cobrança, aquela obrigação de fazer o resultado para não engrossar lá. Viu o que o Peñarol fez no Maracanã contra o Flamengo, que o Flamengo era superior também no papel, indiscutivelmente, mas ele não tinha um trabalho tático, né, do seu treinador, como tem o Botafogo com o Arthur Jorge. Não era um time encaixado, pronto, né, com recursos, não era bem treinado. E eu quero falar sobre isso aqui. Essa vitória do Botafogo, ela é uma derrota para os treinadores brasileiros. Ela é uma humilhação para os treinadores brasileiros. Sim. Ih, Jorge, que exagero. Calma, eu chego lá. Você já entendeu, já dei um spoiler aqui. E ao mesmo tempo que o jogo teve as dificuldades esperadas, pegando o fio de volta do primeiro tempo, o jogo teve o volume esperado do Botafogo que apareceu no segundo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu sabia, previa dificuldades no jogo, um jogo muito amarrado, um início mais tenso, eu também imaginava, dentro de casa, com a qualidade que tem, o Botafogo começando a baixar a temperatura, o nervosismo, a tensão, girar a bola, trabalhar, usar a qualidade dos seus jogadores, fazer o seu jogo fluir, contando também com a perda de fôlego de marcação do adversário. Ninguém consegue marcar de um jeito tão intenso 90 minutos. E tudo isso aconteceu. Agora, o 5-0 ele me surpreendeu, sim. Eu não imaginava, não, nem num cenário. Meu cenário ontem, meu palpite ontem, eu saí da TNT, os caras. E aí hoje? 2-0. Era o meu palpite. Meu palpite realista com uma dosezinha de otimismo. Se eu carregasse um pouquinho mais na tinta do otimismo, eu diria no máximo 3-0, eu pararia por aí. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi para mais de 5. O Botafogo poderia ter feito o 6º, poderia ter feito o 7º e não seria absurdo algum. Algum. Porque o Botafogo amassou o Peñarol no segundo tempo. Foi constrangedor. Sem brincadeira, um dos maiores atropelos de um time brasileiro no mata-mata de Libertadores, em cima de um time de fora do país. Um dos maiores. Uma coisa assim, em 9 minutos o Botafogo fez 3-0. Fez 3 gols em 9 minutos. O Peñarol completamente atordoado. Começou a aparecer o jogo do Luiz Henrique, que era o melhor do time no primeiro tempo. Até o Vitinho acertou o cruzamento, uma bola rolada para o Savarino com falha do goleiro Vitinho, que estava errando tudo no primeiro tempo. Aos poucos, o Savarino foi entrando no jogo, estava sumido no primeiro tempo, e quando a qualidade do Botafogo prevaleceu, o Peñarol cansou, o time botou a cabeça no lugar, baixou o nervosismo, um abraço, não dá. O Peñarol sabe que não dá para competir. E o que o Peñarol veio fazer? O Peñarol veio amarrar o jogo, fazer cera, contar com a conivência da arbitragem, porque são todos coniventes. Os árbitros da América do Sul, todos, sem exceção. Vai generalizar? Vou. Todos são coniventes com a cera. E cera de time brasileiro também, para ser justo, tá? Porque eu também não vou aqui dizer que nós somos mais limpinhos do mundo também no aspecto cera, não, porque nós fazemos também. E são todos coniventes. O cara dá 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo é deboche, é escárnio, é pegar o bigolim e passar na cara. Escárnio. 4 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo ele deu 3, já estava 5-0, acho que ele estava morrendo de medo de sair o 6º. No segundo tempo teve 9 substituições, 9. Se tem mais uns 5 minutos de jogo, o Botafogo faz o 6º. Então eu já estava meio desesperado. São todos coniventes com a cera. Peñarol fazendo cera, Peñarol jogadores dando de machão, querendo encarar, querendo botar dedo na cara, mas é o que eles podem fazer.
O nível deles é medíocre. Essa é a verdade. Cada um joga com as armas que tem. E eu não entenda bem o que eu estou dizendo, para que você não ache que o meu discurso é hipócrita. Pô, Jorge, mas você fala que retranca não é problema. Não é. Não é. Eu admiro, eu pago pau mesmo pra retranca bem feita. Estratégia de marcação, de defesa, de anular o adversário, neutralizar o adversário. Mas o Peñarol não sabe fazer isso. O que o Peñarol faz não é isso. Não confundam, não misturem, não usem isso. Não qualifiquem o que faz o Peñarol como retranca, porque não é retranca. O que faz o Peñarol é catimba. Retranca é uma categoria, catimba é outra. Não são necessariamente a mesma coisa. Não são. O que o Peñarol faz, porque ele não tem condição de fazer uma retranca estruturada, né? Um jogo compactado, de linhas de blocos muito baixinhos, sem dar espaço, os jogadores alinhando 5-4-1, não consegue fazer, porque aqui a gente não tem esse nível de amadurecimento tático, enfim, de desenvolvimento tático, físico principalmente, como se joga na Europa, de ocupação de espaço, de pressão incessante, aqui não dá. O Peñarol morreu no segundo tempo fazendo catimba, imagina se ele faz uma marcação, uma retranca tipo José Mourinho, ele não aguenta meia hora fazer, porque aqui nós não temos preparo para isso. Então, como ele não consegue fazer isso, ele faz a catimba, ele picota o jogo não anda, o jogo é irritante, o jogo irrita quem tá narrando. Você não consegue dar ritmo no jogo, você fica naquele desespero, nada acontece. Você tá ali querendo que o jogo cresça, o jogo não cresce. E quem tem os instrumentos para combater isso, que é o árbitro, não faz. Conivência pura. Peñarol pode fazer a cena que quiser. Pode gastar... Primeiro tempo não teve 19 minutos de bola rolando, gente. Não chegou a 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Uma piada. E no final o cara dá 4 minutos. Mesmo assim, não foi suficiente. Foi suficiente para amarrar o primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo passou o carro, passou por cima, humilhou o Peñarol. E aí eu quero falar um pouco do que eu penso sobre a tradição de um clube como o Peñarol e desse comportamento selvagem dos torcedores do Peñarol. Quero fazer um combo disso aqui. Eu respeito muito os clubes tradicionais. Não à toa, torço para os clubes, né, que vocês sabem, que são clubes de tradição, de história, de passados gloriosos. Eu respeito muito um clube 5 vezes campeão da América. Mas, ao mesmo tempo, eu me incomodo muito. E aí é uma questão pessoal, você pode não gostar. Né? A catimba é uma coisa que incomoda. A provocação. Porque, assim, quer provocar? Depois aguenta o tranco. No meio da tarde, o Peñarol postou uma foto já de dentro do estádio do Botafogo, pegando a camisa do Peñarol, o petzinho das 5 estrelas da Libertadores e mostrando assim com o escudo do Botafogo do fundo da arquibancada, tipo assim, eu tenho, vocês não têm. É uma verdade, é factual. Eu não vou brigar com o fato. Eu não vou ficar pegando pilha com o fato. É uma verdade, o Botafogo não tem tradição da Libertadores. O Botafogo não chegava na semifinal da Libertadores há 800 anos. Porra, é verdade. É verdade. Mas assim, irmão, você precisa, pelo menos, estar em condição de se medir com os caras. Vamos tirar um barato com o Botafogo? Vamos, beleza. Vamos zoar? Vamos zoar o Botafogo? A gente tem condição de encarar os caras? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá? Vamos. Pô, esse post vai ficar da hora. Segunda pergunta. Rapaz, mas a gente tá podendo? O Peñarol hoje não pode. Desculpa, Peñarol. Desculpa, não dá. Hoje não dá pra brincar. No campo, na hora que o juiz apita, começa o jogo, bola rolando. Esquece a tradição, né? Tirando todos esses fatores, deixando só o campo, analisando 11 contra 11. Irmão, não dá. Não dá. E aí fica feio. Aí passou uma vergonha. Tirou onda, tirou um barato. Faz tempo também que vocês não ganham a Libertadores. Tem uma geração inteira de torcedores do Peñarol aí que nunca viu. Mas beleza, tá na história. Tá na história, você pode dizer. E o Botafogo que nunca ganhou? É verdade. É verdade. Mas aí, irmão, sustentou a gracinha? Tomou 5. Eu sou o cara que não gosta de provocar ninguém exatamente por isso, que eu não quero ficar com cara de otário depois. Eu passo o dia zoando os caras. Ih, segura, hein? Vou passar o carro, hein? Vocês não são nada. Ó a freguesia aí. Vocês são minhas... Não posso falar. Meus patos. Vocês são meus patos. Aí eu chego lá, tomo 5. Cara de bunda, não é? Então eu já não faço pra não ficar com essa cara depois. Agora, isso aí, beleza, faz parte do futebol. Pega pilha quem quer, não pega pilha quem não quer. Agora, o que os caras fizeram nas ruas do Rio de Janeiro ontem, na Zona Oeste, lá no Recreio dos Bandeirantes, o que os caras fizeram é coisa de bandido, coisa de marginal, vagabundos, vagabundo, quem quebra trailer de trabalhador, quem pega moto de trabalhador e queima,
quem dá porrada dos outros na praia. Tem depoimentos de mulheres que estavam na praia se dizendo assediadas pelos caras do Uruguai. O cara chegando e puxando o biquíni da moça no meio da praia. Aí a galera vê, vai tomar as dores. E aí eles vão pra cima, porque é o que eles querem. Eles querem a provocação. Aí você vai chegar aqui, beleza, né? O cara vem, tira o biquíni da moça, assedia a moça, provoca, quebra as coisas, e nós vamos ficar com cara de otário? Aí as pessoas reagem. Aí eles vêm, não, fomos agredidos. Fomos agredidos. A imprensa uruguaia tá comprando essa versão. Que é uma versão perigosíssima para quarta-feira que vem para os brasileiros que vão estar em Montevidéu. Perigosíssima. E eles estão comprando essa versão, porque eles nunca fazem nada. Os argentinos que vieram ano passado aqui na final, o Fluminense e Boca, no Rio de Janeiro também, não fizeram nada. Eles são santos. Eles não fazem nada, eles não provocam ninguém. Eles vêm em corrente de oração. Na verdade é o seguinte, eles foram para a praia ontem para fazer uma corrente de oração, uma novena pelo Peñarol. Eles estavam rezando o terço. Simplesmente, a fé uruguaia, a fé católica ontem dos torcedores do Peñarol. E aí nós, os intolerantes, sem nenhum motivo, fomos lá e batemos nos caras, nos santos, porque eles são anjos. Ora bolas, quando eles vêm aqui no Brasil e fazem gesto racista, igual tinha outro idiota ontem do Lanús lá no Mineirão, que flagraram lá fazendo gesto racista pra torcida do Cruzeiro, não é isso, gente, é a gente que tá inventando, a gente que tá vendo coisa onde não tem. Não é gesto racista nenhum, o cara tá só coçando a cabeça, o cara tá com piolho. Né? O cara não comprou lá o shampoo anti-caspa, o shampoo do Cristiano Ronaldo lá, que tira a caspa, tá cheio de caspa, então tá com piolho. Tem que usar o bom e velho Deltacid, os mais velhos vão lembrar, que botava lá, botava um pano na cabeça, ficava uns 10 minutos lá pra matar os piolhos. Os caras estão só com piolho, não é nada demais, não é imitação de macaco. A gente é que inventa as coisas, os caras são santos, gente. Os caras são santos. Compre esse discurso quem quer. Otário, trouxa, compra esse discurso. 280 presos. Presos. Porque os caras acham que vem aqui pro Brasil e beleza, é o quintal da putaria, faz o que quer. Faz o que quer. Chega aqui, quebra tudo. Os caras roubando celular de gente em padaria. Se isso não é bandido, é marginal, qual é o tratamento que nós vamos dar? Eu vou usar que temo. Anjos? Santos? Não são. Então o que esses caras fizeram ontem é abominável. Até mesmo nesse meio de torcida organizada, existem códigos. Existem limites. O cara de organizada, existe lá o procedimento lá. Opa, peraí. Pegar celular dos outros em padaria, queimar moto de trabalhador, tacar fogo. Opa, gente que não é... Bater em gente que não é de organizada. Que parada é essa aí, irmão? E nós vamos achar isso normal? Eles vêm pra cá, fazem o que querem e... Beleza? Absurdo o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Aí também veio o secretário de segurança dizer, faltou planejamento. Jura? Jura que a polícia do Rio de Janeiro não se planejou e não deu conta? Ora, que novidade! Que novidade! Grandes absurdos que acontecem no Rio de Janeiro. Imagina, o Rio de Janeiro nem é o lugar dos absurdos. Imagina, no Rio de Janeiro não acontece nada. Isso foi um evento isolado. O caso 304 isolado, né? Isolado, gente, imagina. Né? Uma polícia super competente no planejamento, na execução das ações, super competente. Porra, imagina, isso aí é bobagem. Então voltaram com o lombo doído, porque eles são muito bons de dar porrada fora de campo. No campo eles tomam porrada. A verdade é que o futebol uruguaio já há muito tempo é isso aí. Eles são muito bons de dar porrada quando a bola não tá rolando. Na arquibancada, agora na praia, que virou moda, na padaria, do quiosque, na rua. Quando o juiz apita, o que você acha que ontem, quando o juiz apitasse, ia ter um bolinho lá em cima do árbitro? Claro que teve. Você acha que semana que vem no apito final, com o Botafogo classificado, vai ser tranquilo? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Não vai, nunca foi. Nisso eles são muito bons de dar porrada, de ganhar, de dar porrada com a bola rolando nos 90 minutos. Faz tempo que eles não conseguem. Faz tempo. E não conseguiram ontem. E foram humilhados ontem. Com toda a sua tradição, a sua ostentação de pentacampeões da Libertadores. Olha aqui, Botafogo, olha o meu pet aqui de campeões. Um gol para cada título da Libertadores ontem, do Peñarol. Em homenagem à linda história do Peñarol. A um passado que está bem distante. Cada ano fica distante. Aliás, ontem eu estava lembrando, 2011, essa coisa que eles não dão, eles apanham no campo e dão pancada fora. 2011 eles vieram jogar aqui no Pacaembu, a final da Libertadores contra o Santos do Neymar, perderam 2-1. O que aconteceu no final do jogo? Porrada. Porrada, porque eles vão lá e dão porrada na polícia. Gente, é a tradição do futebol uruguaio. É a tradição deles.
perdem muito mais do que ganham no campo e quando perdem dão porrada. Felipe Melo, que eles foram encurralar o Felipe Melo lá naquele Peñarol e Palmeiras. Felipe Melo deu um mole também de dar um gancho pros caras, de se precisar dar porrada em Uruguai, eu dou. Aí os caras perderam, foram pra cima, óbvio. É típico dos caras. E foram na covardia. 2, 3, 4, encurralando o cara na linha de fundo, no fundo do campo. Que também gostam muito da covardia. Quebrar quiosque de trabalhador, roubar a mercadoria do cara, que depende daquilo ali pra pagar as contas, pra botar comida na mesa do filho. Coisa de vagabundo. Coisa de bandido que tinha que estar enjaulado. Aí o quê? Aí libera os caras? Nós somos países amigos, temos uma boa relação. E isso, a gente é país amigo. Deixa o teu amigo ir na tua casa passar a mão na bunda da tua mulher. Pronto, ele é teu amigo. Nós somos amigos, ora. Puxa vida. Pô, a gente vai ficar brigando por coisa pouca? Coisa pouca. Bobagem. A gente é amigo, somos países amigos. Deixa vir aqui. Faz o que quiser. Faz a zona que quiser. Conversa, né, gente? Bom, 5-0 Botafogo. Irmão, que vergonha pro Peñarol, que humilhação pros caras. Ainda tem que encarar, ainda tem que jogar semana que vem, quarta-feira que vem. Peñarol, se não entrar em campo, você tem uma ideia aqui, passou pela minha cabeça pra quarta-feira. Não entra em campo. WO é 3-0. Fica feio, porque fica um 8-0 no agregado, mas reduz a chance de tomar 5 de novo. Talvez seja mais inteligente. Não sei se vocês já cogitaram, já pensaram nessa possibilidade, passadas algumas horas do jogo. Pode ser interessante. Para fechar o vídeo, essa vitória do Botafogo, ela humilha não só o Peñarol. E eu vou tentar fazer essa análise aqui da maneira mais... Aí é a análise agora, né? Tirando um pouco ali emoções e tal. Assim, eu sou um cara crítico ao trabalho dos treinadores brasileiros e vocês sabem. E é uma posição muito difícil essa minha posição, porque eu sou brasileiro. Eu trabalho no país. Os treinadores brasileiros e suas respectivas assessorias estão fisicamente muito perto de mim. E às vezes, quando você toma determinadas posições, assume determinadas posições críticas, isso te traz prejuízos, isso te traz represálias, isso te traz dores de cabeça, isso te traz olhares tortos. Muitos não, compõem uma minoria. Alguns, muito poucos, que não querem o ônus desses olhares tortos, preferem fazer o contrário. Preferem ir para o caminho da bajulação e de muitas vezes enganar o seu público. Coisa que eu não faço. Eu não engano o meu público. Eu posso ter uma opinião absurda, assim, que você julgue absurda, completamente equivocada, mas eu não tô te tirando pra trouxa, eu tô dizendo o que eu penso. Eu não tô alugando a minha opinião pra ninguém. Então o que eu penso dos treinadores brasileiros é que hoje eles estão absolutamente defasados. Não à toa, não há treinadores brasileiros de destaque no mundo. No mundo não há. Quais as principais seleções do mundo que tem treinadores brasileiros? Quais os principais clubes do mundo, principais ligas do clube que tem treinadores brasileiros de destaque? Você simplesmente não encontra. Porque o treinador brasileiro não é considerado um profissional de elite hoje. Os jogadores são. A gente continua produzindo um monte aí. Vem o Real Madrid, pega um moleque com 16 anos, outro moleque com 16, outro com 17. Vem o Barcelona, pega aqui o Vitor Roque perto de fazer 18 anos. Eles continuam vindo aqui e levando. Agora, treinador não vem. E o principal treinador nascido no Brasil nesses últimos anos, que foi o Tite, foi eliminado de maneira absolutamente vergonhosa para esse Peñarol, que tomou 5 do Botafogo, fora o baile. O Tite, que depois da Copa do Mundo se dizia esperançoso por uma proposta da Europa. Nossa, o telefone vai tocar. O Corinthians chegou, não, peraí, eu tô esperando o telefone tocar da Europa. Uma Premier League aí, tô valorizado, 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. O telefone não tocou. Esse treinador pegou um dos melhores elencos do continente, o maior orçamento do Brasil, um clube que fatura na casa de bilhões e conseguiu ser eliminado pelo Peñarol, perdendo um jogo dentro de casa e ficando 180 minutos sem fazer um mísero gol do Peñarol. Eu não consigo deixar de associar uma coisa a outra. Para mim é muito ilustrativo sobre o momento que os treinadores brasileiros vivem. Um treinador brasileiro de destaque, não é o treinador brasileiro da terceira prateleira, não. É o Tite. Não conseguiu competir com o Peñarol. Com o frágil Peñarol. O limitado
Coitado Peñarol, o distribuidor de pancada Peñarol. Time que marca, tira, marcou muito. E Montevidéu contra o Flamengo do segundo jogo, marcou muito. Vários caras ali jogaram muito. Dentro daquele futebol nota 4,5 que o Peñarol consegue fazer. Eu acho que é representativo. Eu acho. Acho que os treinadores brasileiros precisam urgentemente repensar o que está acontecendo. Podemos ter uma final de Libertadores com 2 times brasileiros, um treinado por um argentino, um treinado por um português. Muito provavelmente será essa a final da Libertadores. Isso não te diz nada. Treinador brasileiro que está me vendo, não precisa assumir isso publicamente não, mas isso não te diz alguma coisa? Isso não te comunica algo? Não será que é o momento de fazer essa autocrítica verdadeira? Autocrítica mesmo, sem preocupação com reserva de mercado, né? Tipo, Jair Ventura já fez uma vez. Não, tem que ver esses negócios de treinador vindo aqui pra trabalhar aqui, como é que é? Dorival já fez isso. Não, porque veja bem, treinador brasileiro. Renato Gaúcho, não, a seleção não precisa de gringo, precisa só dos nossos aqui, a gente não precisa ensinar nada pra ninguém. Filipão já falou isso tantas vezes. Não tá na hora de atualizar esse discurso não, falar, puta, eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer. Reunir a galera, reúne os treinadores e fala, escuta, nós estamos ficando pra trás. E não é defendendo reserva de mercado, defendendo limitação de contratação de técnico estrangeiro, que a gente vai mudar esse panorama. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar a nossa formação, a gente precisa se aprimorar, a gente precisa entender onde é que está a nossa defasagem, onde é que está o buraco. Eu acho que passou da hora. E aqui está um cara que enxerga esse quadro com tristeza. E um cara que não descarta o futebol brasileiro, os profissionais que atuam aqui no Brasil, muito pelo contrário, eu não tiro os caras pra merda, não. Não tiro, não. Olha a nossa história, olha quem nós somos, olha o que é o Brasil. Eu não consigo chegar aqui e dizer, Dorival não sabe nada de futebol, Tite não sabe nada de futebol, Renato Gaúcho não sabe nada de futebol. Eu não vou fazer esse discurso barato. Agora, eles estão pra trás. A verdade é que hoje, para a realidade brasileira, já está difícil para eles competirem, porque os portugueses estão chegando aqui e estão detonando, o argentino vem aqui e faz um bom trabalho. Agora, globalmente falando, esquece, não dá. Nas 2 últimas Copas do Mundo, o treinador da seleção brasileira demorou 45 minutos nos 2 jogos para começar a entender o que estava acontecendo. O nó que ele estava tomando da Bélgica e o nó que ele estava levando da Croácia. Aí vem um treinador português ontem e faz o que faz com o Peñarol. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu faço um convite à reflexão. O treinador brasileiro tem qualidades, tem virtudes, nós temos cultura futebolística, nós temos tradição futebolística, mas muitas vezes nós temos história, mas muitas vezes esses fatores históricos positivos nos cegaram. Esses fatores históricos nos revestiram de uma soberba que é muito perigosa. Porque enquanto você, na sua arrogância, acha que não deve mais nada, vem uma galera nova aí, dando seta pra passar. Passa, vai embora e você fica com a tua história. A história é muito importante, a história pesa, claro que pesa. A história faz o teu adversário te respeitar, mas a história ontem não foi suficiente pro Peñarol evitar tomar 5 gols do Botafogo no segundo tempo. A história vai até certo ponto, a influência da história, ela existe, mas até certo ponto. E acho que esse é exatamente o caso que envolve os treinadores nascidos do Brasil atualmente. É tempo de refletir. Bom, tá feito o vídeo. Espero que você tenha gostado. Me desculpe pelos excessos, mas é isso mesmo. É bom a gente... Eu digo muitas vezes que este canal é uma terapia. Muitas vezes para você que tá ouvindo, mas principalmente para mim. Se eu não colocasse esse sentimento todo para fora, provavelmente eu estava batendo no cardiologista hoje, 3 horas da tarde. Espero que não seja o caso. Like do vídeo se você ficou até o final. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Juízo. Valentão uruguaio, tá doendo, né? Passa a pomadinha aí. Passa a pomadinha, anda devagar, porque hoje vai ficar dolorido aí. Juízo, tchau.